Olá, pessoal! Muito prazer se você caiu por aqui de paraquedas. Eu me chamo Renato, sou autor aqui do canal Guardiões da Luz, que é um canal sobre espiritualidade, autoconhecimento e também entretenimento. Esse é um podcast muito especial que eu adoro fazer, onde leio ensinamentos de Emmanuel através de Chico Xavier, que podem nos inspirar a sermos melhores. Se você gosta dessa temática, eu já te peço, deixa um like que você me ajuda demais a continuar por aqui. E fica aí, que você vai gostar de ouvir esse ensinamento de hoje. O ensinamento de hoje foi baseado em relatos biográficos, principalmente extraído dos livros Emmanuel, A Luz de Chico Xavier, de Clóvis Tavares, As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior, e diversos depoimentos de amigos e estudiosos que conviveram com Chico. A lição do silêncio. O dia em que Emmanuel ensinou Chico Xavier a suportar a calúnia com humildade. Poucos sabem, mas uma das lições mais profundas que Emmanuel transmitiu a Chico Xavier aconteceu não em meio às luzes da psicografia, tampouco em um dos memoráveis trabalhos públicos, mas no recôndito silêncio do coração ferido, quando Chico sofreu uma das maiores provações de sua vida mediúnica, o enfrentamento das calúnias e das perseguições. O episódio aconteceu na década de 1940, quando Chico Xavier já era uma figura nacionalmente conhecida pelo seu trabalho como médium psicógrafo com livros de enorme sucesso, como Parnaso de Além-Túmulo e as obras assinadas pelo espírito André Luiz. Mas a notoriedade, como sempre ocorre, também atraiu a inveja, o ciúme, infelizmente, muitas acusações infundadas. Chico foi acusado de charlatanismo, de explorar a boa-fé das pessoas, de inventar as mensagens espirituais. Alguns chegaram a levantar suspeitas quanto à sua honestidade, questionando até mesmo o destino dos direitos autorais das suas obras, que ele, como se sabe, jamais se apropriou. O sofrimento para um homem tão simples, humilde e dedicado ao bem foi imenso. Amigos relatam que Chico chorava sozinho, em silêncio, dentro do seu pequeno quarto em Pedro Leopoldo. Foi nesse momento que Emmanuel apareceu de forma decisiva. Numa das noites mais difíceis em que Chico, já esgotado emocionalmente, pensava até mesmo em desistir do trabalho mediúnico, Emmanuel se manifestou com uma severidade amorosa que ficou registrada para sempre em sua memória. Chico, com os olhos marejados, perguntou ao seu mentor: Emmanuel, o que devo fazer? Eles dizem que eu sou um farsante, que engano as pessoas. Eu devo me defender, publicar uma nota e ir à imprensa? E Emmanuel, com aquela firmeza paternal que caracterizava, respondeu: Meu filho, quando a calúnia te visitar, cala e ora. O silêncio será a tua defesa, e o tempo, o teu advogado. Chico ficou emudecido com a resposta. Emmanuel prosseguiu: Se te justificares, abrirás feridas. Se te defenderes, alimentarás a controvérsia. Mas, se te calares e seguires servindo, a verdade falará mais alto do que qualquer palavra tua. Em lágrimas, Chico balbuciou: Mas eu sinto muita dor, Emmanuel. Não sou de ferro. Emmanuel então se aproximou e, com um gesto de extrema ternura espiritual, disse: E quem disse que os apóstolos do Cristo
são feitos de ferro. Eles são feitos de amor, de renúncia e de sacrifício. Meu filho, quem escolhe servir à mediunidade com Jesus deve esperar não as palmas, mas as pedras. Não os aplausos, mas as lágrimas. Não o conforto, mas o testemunho silencioso. Chico permaneceu em silêncio, comovido pela grandiosidade daquela lição. Dias depois, ele confidenciaria a amigos que aquela foi uma das orientações mais difíceis que recebeu, porque exigia uma força moral imensa. Calar diante da justiça, suportar o opróbrio sem revolta, seguir adiante com serenidade. Anos mais tarde, esse episódio foi lembrado por Arnaldo Rocha, amigo íntimo de Chico, que ouviu dele o relato dessa noite. Segundo Arnaldo, Chico disse que depois daquela conversa com Emmanuel, sentiu como se uma paz profunda tivesse invadido seu espírito, como se tivesse finalmente compreendido o significado da verdadeira humildade e da confiança absoluta na providência divina. E realmente, Chico nunca mais respondeu a ataques, calúnias ou provocações. Seguiu o exemplo de Jesus, que também silenciou diante dos tribunais humanos. Emmanuel, por sua vez, ao longo de toda a trajetória mediúnica de Chico, reforçava sempre a importância desse ensinamento. Em outra ocasião, anos depois, quando novos ataques surgiram, Chico tornou a perguntar: Emmanuel, novamente estou sendo acusado. O que faço? E mais uma vez, Emmanuel repetiu com a paciência de um verdadeiro mestre: cala e ora, Chico. O tempo é o senhor da razão. Esse ensinamento transcendeu a experiência pessoal de Chico e se transformou numa lição universal para todos os médiuns e trabalhadores da seara do bem. Emmanuel deixou claro que não há missão espiritual autêntica sem provas, sem incompreensões, sem a necessidade do testemunho silencioso. Chico, por sua vez, fez desta lição um lema de vida. Em diversas entrevistas, sempre que indagado sobre as críticas e perseguições, respondia com doçura: meu papel é servir. Quem sou eu para julgar ou condenar? O tempo é que esclarece todas as coisas. E assim foi. Décadas se passaram e a obra de Chico Xavier permanece como uma das mais belas expressões de amor e serviço espiritual da humanidade, enquanto seus acusadores, pouco a pouco, são esquecidos. Esse episódio é um dos mais tocantes exemplos da pedagogia espiritual de Emmanuel. Ensinar, não com discursos longos, mas com orientações firmes e amorosas, capazes de transformar a alma do discípulo. E talvez, ao final da jornada, Chico Xavier tenha compreendido, mais do que ninguém, o sentido daquela lição: calar, orar e seguir. Afinal, como ele mesmo disse certa vez, o bem não faz alardes, simplesmente acontece. Essa história, documentada e registrada pelos biógrafos de Chico, é um testemunho vivo da presença amorosa de Emmanuel e da fortaleza espiritual que ele ajudou Chico a construir ao longo de toda uma vida dedicada ao amor e à caridade. Que essa lição nos inspire hoje e sempre a compreender que, diante das calúnias, das críticas e das incompreensões da vida, o melhor caminho ainda é o do silêncio sereno, da oração sincera e do serviço perseverante. Como ensinou Emmanuel, a verdade não precisa de defesa, ela se sustenta por si mesma. E como viveu Chico Xavier, deixemos que o tempo fale. Se você chegou até aqui, te agradeço demais.
Se não deixa um like ainda, deixa que você me ajuda demais e compartilhe esse vídeo com alguém que você ache que precisa escutar esse ensinamento.